Tudo bem? Bora falar hoje sobre direito eleitoral? Quero tratar com vocês aqui sobre uma decisão recente do STF, de 12 de abril desse ano, que vai ter um impacto direto para todos os partidos políticos e também para os candidatos. E ano que vem, 2024, nós temos um pleito municipal e essa decisão do STF terá também um impacto direto no próximo processo eleitoral. E a gente vai tratar hoje aqui sobre a destinação, o que decidiu o STF sobre a destinação dos votos dados em candidatos que têm o seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral nas eleições proporcionais, ou seja, aquelas eleições que têm como cargo em disputa o cargo de vereador, deputado estadual, deputado distrital e também deputado federal. Vou contar para vocês aqui como que se deu essa ação, como ela tramitou no STF e qual foi a decisão da Suprema Corte. Em 2010, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI. E o PTB queria questionar o parágrafo único do artigo 16A da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997. E o PTB queria que o STF declarasse inconstitucional esse parágrafo único do artigo 16A da Lei das Eleições. E o que significa? O que diz, na verdade, esse artigo 16A da Lei Eleitoral? Vou ler para vocês aqui. O candidato cujo registro de candidatura, esteja sub júdice, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento do seu registro por instância superior. Aí agora vem o parágrafo único, que foi justamente a parte questionada no STF. O cômputo para o respectivo partido ou coligação, aí aqui eu vou fazer uma observação que não existe mais coligação para as eleições proporcionais. Só existe coligação para as eleições majoritárias, tá? Prefeito, governador, senador e presidente da República. Então eu vou ler aqui o texto do parágrafo único, retirando a palavra coligação, deixando só partido para ficar melhor explicado. O cômputo para o respectivo partido dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Bem, o que efetivamente queria o PTB com essa ação perante o STF, pessoal? O PTB ele queria garantir ao partido político, aos partidos políticos, né, de modo geral, os votos daqueles candidatos que no dia da eleição estejam concorrendo com seu registro de candidatura deferidos, autorizados pela Justiça Eleitoral. Entretanto, posteriormente, em instância superior, ele vem a ter o seu registro de candidatura negado, indeferido, tá? Pela própria Justiça Eleitoral, obviamente. Bem, vejo que a condição do dia da eleição é um ponto fundamental, principal nesse questionamento, tanto na ação do PTB, como também na decisão do STF, que é o seguinte: o dia da eleição é um dia muito importante pelo seguinte motivo: ele leva em consideração o eleitor, o cidadão. O que defendeu o PTB? O PTB defendeu o seguinte: olha, STF, no dia da eleição, se o candidato já tiver tido o seu registro de candidatura analisado pela Justiça Eleitoral e ele estava deferido, ou seja, autorizado, e o eleitor chegou lá na frente da urna e depositou o voto no candidato da sua preferência, entretanto, posteriormente, esse registro de candidatura veio a ser cassado, veio a ser negado na instância superior da Justiça Eleitoral, nós, do PTB, queremos nessa ação que esses votos atribuídos a esse candidato sejam utilizados pelo partido, para que ele possa usar esses votos na somatória com os demais votos dos outros candidatos para se atingir o quociente eleitoral e, de repente, o partido poder fazer uma cadeira no parlamento, ou mais de uma, né, contando com os votos daquele candidato que foi ali, que teve seu registro de candidatura indeferido. E por que isso? Por que isso é importante? Pelo seguinte, o PTB defendeu o seguinte: olha,
se a Justiça Eleitoral analisou, vamos fazer aqui uma análise de uma eleição municipal. Quando o partido encaminha o registro da candidatura dos seus candidatos, né, para o cartório eleitoral, lá com o juiz eleitoral local do município, ele encaminha todos os pedidos, tá? E entre a convenção e o dia 15 de agosto. Provavelmente até o dia da eleição, tá? É muito difícil que isso não aconteça, mas até o dia da eleição, muito provavelmente a Justiça Eleitoral já terá analisado no primeiro grau todos os registros de candidatura, muito embora esse prazo seja curto, tá? É um prazo de mais ou menos 45 dias, então esse é um período muito curto para uma eleição municipal, porque a gente sabe do dinamismo que é uma eleição municipal, a quantidade, né, a grande quantidade de candidaturas e a Justiça Eleitoral, ela tem ali uma sobrecarga de trabalho incrível, mas via de regra a Justiça Eleitoral consegue analisar todos os registros de candidatura no primeiro grau. Então, quando esse juiz de primeiro grau analisa o registro de candidatura e diz que está ok, está autorizado, está deferido, esse candidato ele vai participar do dia da eleição autorizado pela Justiça Eleitoral. E essa decisão da Justiça, ela encaminha, ela envia uma mensagem muito importante para o eleitor, para o cidadão que vai comparecer na frente da urna. É uma decisão que transmite confiança. O eleitor tem a confiança da Justiça Eleitoral que o seu candidato ele será até o final ali o seu registro autorizado, deferido, e o seu voto será computado e será validado para aquele candidato da sua preferência. Então, esse foi um argumento muito forte do PTB, e eu vou aqui agora informar para vocês qual foi o desfecho dessa ação, o que o STF entendeu após analisar esse pedido, essa ação do PTB. Bem, a decisão do STF foi o seguinte: em atenção aos princípios democráticos, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do artigo 16A da Lei das Eleições deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub júdice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro de candidatura, né, deferidos ou não apreciados, tudo nos termos do voto do relator. O que o STF julgou? O que ele entendeu? Ele foi além do pedido do PTB. Ele disse: PTB, concordo contigo integralmente. Se no dia da eleição o candidato está com seu registro de candidatura deferido, autorizado, e ele tiver votos, né, os votos atribuídos a eles, e depois do dia da eleição, ele, lá numa instância superior, ele tiver esse registro negado, cassado, os votos atribuídos a ele serão sim utilizados pelo partido para que ele possa somar com os demais votos dos outros candidatos e ele possa ali atingir ou não o quociente eleitoral e conseguir uma vaga ou mais vagas dentro do parlamento para o qual ele disputou a eleição, tá? E vou mais além, tá? O STF diz o seguinte: vou além. Além do candidato que teve o registro deferido, aquele candidato que porventura não tenha tido o seu registro analisado, ou seja, uma questão interna da Justiça Eleitoral, fez com que aquele candidato não tivesse o seu registro analisado pela Justiça de primeiro grau, lá pelo cartório eleitoral. E nesses casos, o STF entendeu que também nesses casos, os votos dados a esse candidato, e caso ele venha depois ser cassado o seu registro da candidatura, ser negado, esses votos também serão computados para o partido político para que ele possa somar com os demais votos dos outros candidatos, enfim, para tentar atingir ali o quociente eleitoral. Então essa foi a decisão do STF, uma decisão muito importante, tá? E ela traz mais estabilidade e mais prestígio também aos partidos políticos. E eu quero também aqui emitir uma opinião, né? Eu entendo o seguinte: nós temos um problema sério dentro do nosso sistema eleitoral no que diz respeito ao período curto de análise dos registros de candidaturas, né? Entre a convenção partidária e o pedido de registro de candidatura perante o cartório eleitoral, perante a Justiça Eleitoral, né? Estou dando um exemplo aqui de eleição municipal. É um prazo muito curto, então as convenções partidárias elas ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto.
E até 15 de agosto, os partidos podem pedir esse registro de candidatura dos seus candidatos, né, à Justiça Eleitoral. E aí, a Justiça Eleitoral tem um prazo curtíssimo entre esse dia até o dia da eleição para julgar todos os registros de candidatura. E muitas vezes esses registros são analisados com celeridade, e aí o que acontece muitas vezes? Vamos imaginar que um partido que tenha registrado 10 candidatos. Vamos imaginar que desses 10 candidatos, 8 candidatos não sofreram nenhum tipo de pedido de impugnação do registro da candidatura pelos candidatos adversários, ok? Dos 10, 8 não tiveram. E esses 8 foram julgados rapidamente e foram autorizados e estão na urna de forma tranquila. Só que os outros 2 tiveram análise também do pedido de impugnação, e aí o juiz eleitoral entendeu que não, que a ação não era procedente e que podia seguir ali tranquilamente o registro da candidatura. Esse candidato, ele vai para a urna também normalmente. Acontece que a pessoa, né, o adversário que entrou com a ação contra esse registro de candidatura não vai ficar satisfeito e ele vai recorrer. Então, passa o dia da eleição, né, e esse recurso ainda vai estar tramitando perante o TRE. Agora, se depois da eleição esse registro de candidatura vier a ser analisado pelo TRE e ele vier a ser cassado, o que vai acontecer? Bem, esse candidato ele concorreu no dia da eleição com o seu registro deferido. Então, todos os votos depositados nele serão considerados para a legenda, para que ela consiga também alcançar uma cadeira ou não, né? Depender da somatória dos outros candidatos também. Então, esse foi ali o entendimento do STF nessa ação do PTB. Agora, qual é a problemática que nós temos nesses casos? A gente também tem a seguinte situação. Nesse mesmo exemplo, se o partido ele registra 10 candidatos e 2 sofrem pedido de impugnação, e vamos imaginar que esses 2 a Justiça entende por procedente a ação e nega esse registro de candidatura. O que vai acontecer? Claro que esses candidatos que perderam vão recorrer, né? Vão recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral do seu respectivo estado. Ocorre que, a depender da celeridade da tramitação desse processo no TRE, esse candidato pode ou não ter esse recurso analisado antes do dia da eleição. E se ele não tiver o registro, não tiver a análise desse recurso antes da eleição, o que vai acontecer? O eleitor ele vai até a urna tendo como referência a sentença de primeiro grau, que negou aquele registro de candidatura. E nesse momento nós temos 2 prejuízos. Para o candidato, obviamente, porque lá no TRE ele pode reverter, isso é muito comum, ele pode reverter a decisão de primeiro grau e ter o seu registro autorizado, né? E aí, isso é um prejuízo grande para o candidato, por quê? Porque o candidato, obviamente, vai ter impacto político. Muita gente vai deixar de votar nele porque ele teve, inicialmente, lá no primeiro grau, o seu registro negado. E a gente tem outro prejuízo também, que é o quê? É o prejuízo justamente para o cidadão, para o eleitor, que não tem ali uma segurança de votar naquele candidato, porque teve o seu registro negado no primeiro grau, e não tem a certeza de que se votar naquele candidato, o voto dele depois vai ser contabilizado para o seu candidato de preferência. Então, a minha ideia, a minha sugestão, a minha opinião sobre isso, já escrevi artigos sobre isso, era que o processo de registro de candidatura pudesse ser antecipado, né, que ele pudesse vir de preferência para o primeiro semestre do ano eleitoral, de uma forma que os registros de candidaturas dos partidos pudessem ser analisados pela Justiça Eleitoral, e se houvesse algum tipo de pedido de impugnação, as pessoas que fossem promover impugnação e os candidatos que iriam se defender teriam condições de passar pelas 3 instâncias, né, se a gente estiver falando aqui de uma eleição municipal, pelas 3 instâncias da Justiça Eleitoral sem nenhum tipo de problema. Se for uma eleição estadual, começa já dentro do TRE, né, o registro da candidatura. Então, os candidatos, tanto aqueles que vão se defender como aqueles que vão tentar fazer impugnação, vão ter condições de recorrer ao TSE também. Ou seja, todos os envolvidos no processo, na ação judicial, terão condições de poder transitar e tramitar também por todas as instâncias da Justiça Eleitoral e ter uma solução definitiva. E isso vai trazer muito mais tranquilidade para todos os elementos, todos os agentes, na verdade, envolvidos no processo eleitoral, especialmente o cidadão. Então, essa aqui era a nossa conversa de hoje. Essa ADI é a ADI 4513, muito importante. E a gente volta numa próxima oportunidade. Abraço.